superpoderosa, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal, onde eu ensino você a reprogramar a sua mente para que você emagreça sem sofrimento, mesmo que já tenha tentado de tudo. Será que emagrecer e perder peso é a mesma coisa? Pois hoje, nesse vídeo, você vai entender que não! Vou te falar exatamente o que é uma coisa, o que é outra, quais as vantagens e desvantagens de cada uma delas. Mas antes, curte esse vídeo, compartilha e ativa o sininho para receber todo o conteúdo que a gente faz aqui para você emagrecer de forma definitiva. Você já perdeu peso em algum momento? Porque o difícil, o complicado, não é perder peso. O difícil, o desafiador, é emagrecer e manter o peso. Não sei se já aconteceu com você, ou você conhece alguém que perdeu peso às vezes muito rápido, com dietas rigorosas, com remédio e voltou a engordar? Pois essa pessoa perdeu peso. Ou seja, além de ter uma diminuição da gordura, ela também perde muito músculo, perde parte óssea, perde líquido, então ela acaba perdendo outras questões que são importantes para o processo de emagrecimento. Agora, o que é emagrecer? Emagrecer também é reduzir a quantidade de gordura, é quando a célula gordurosa, que é a célula adiposa, diminui de tamanho e você até perde um pouquinho de músculo, tá? Mas não tanto, porque o processo ele é mais lento, mais devagar, com você fazendo movimentos, ou seja, mudando comportamentos, hábitos, pensamentos sobre esse processo. E não é emagrecer, e não é perder peso de uma vez só. Entende? Quando você entra num processo de emagrecimento, que você faz exercício físico, consegue ter uma alimentação saudável, rica em nutrientes, em proteínas, você consegue emagrecer de uma forma muito mais saudável. É diferente de perder peso, que você olha ali no ponteiro da balança, percebeu que diminuiu, mas você acaba perdendo muitas outras coisas que podem te ajudar a manter o peso depois que você emagrece. Então, dietas muito restritivas, remédios, né, que a gente vê muito por aí, essas canetinhas emagrecedoras, você vai perder peso. E muito rápido, porque você diminui muito a vontade de comer. Esses remédios, eles ativam uma parte ali do teu cérebro que tiram a necessidade de comer, você perde totalmente a fome. E aí você acaba se alimentando de forma inadequada. Se você não tem um controle nutricional junto, com uma profissional junto, você vai acabar perdendo peso, ou seja, perdendo muita massa muscular, que normalmente essas pessoas que tomam o remédio perdem de músculo é de 40% a 60%. É muita coisa. E o músculo ele é essencial para o teu emagrecimento. Quanto mais músculo você tem, melhor o teu sistema hormonal funciona, mais acelerado o teu metabolismo fica, então você perde mais caloria com coisas básicas como a respiração, funcionamento dos órgãos, né, que são calorias que a gente perde para o nosso organismo funcionar de maneira adequada. Quando você tem mais músculos, essa perda calórica ela é muito maior, entende? Então o músculo ele é muito importante para o teu processo de emagrecimento. Você não pode perder músculo. O que você tem que fazer no teu processo é emagrecer, ou seja, diminuir o percentual de gordura. É o que muita gente confunde e por isso que muita gente não consegue manter o peso ideal por longo tempo, né? Por um período aí maior. E um outro problema que você tem ao tomar remédio e perder muito músculo é o seguinte: naquele momento que você está tomando o remédio, que você diminui o seu apetite, o que acontece? Você diminui a quantidade de gordura, diminui muito a quantidade de músculo. Quando você para de tomar o remédio, toda aquela sensação, aquela vontade de comer vai voltar. Porque você não mudou seus hábitos. E aí, você para de tomar o remédio, começa a comer como comia anteriormente, porque o comportamento não foi mudado, ok? Ele só teve ali uma pausa enquanto você estava tomando remédio. E aí você volta a engordar. Ou seja, você começa a aumentar a quantidade de gordura sem a quantidade de músculo que você tinha, porque você perdeu. E aí, minha linda, você vira uma bomba relógio. Menos músculo, que é essencial para o bom funcionamento do corpo, e com mais gordura. Então a chance de você desenvolver doenças cardíacas e as chamadas dislipidemias, né, que é diabetes, pressão alta, aumenta muito. Então entende o quanto é sério o que eu tô falando aqui pra você? Quanto é diferente perder peso e emagrecer? E as pessoas para perder peso, elas fazem tudo. Pagam qualquer preço e não é por aí. Porque sim, você quer ter um corpo mais magro, mais
flexível, colocar aquela roupa dos teus sonhos, mas acima de tudo, você quer ter saúde, você quer ter um organismo que funcione bem em equilíbrio, certo? Então não é pagar qualquer preço, entende? É fazer isso com consciência, entendendo que o processo de emagrecimento, ele é para sempre. Não é temporário. Então as pessoas que tomam remédio achando que vão perder peso e depois que parar de tomar o remédio vai continuar igual, se enganam, tá? Porque a maioria das pessoas hoje que estão tomando essa medicação não tem acompanhamento médico, nutricional, do personal trainer, e aí elas não mudam seus hábitos de vida, e aí quando pararem de tomar, voltam a engordar tudo. Eu vou falar aqui para você algumas consequências dessa perda de peso a todo custo, que é, primeiro, uma perda muito significativa de massa muscular e também de massa óssea. Você acaba perdendo, deixando o osso um pouco mais poroso. Você tem também uma flacidez, porque como você perde peso muito rápido, você tem uma sobra ali de pele muito grande, porque você perde muito músculo também. Um cansaço extremamente agudo, um cansaço crônico, uma falta de energia, queda de cabelo, unhas enfraquecidas, ganho de peso em dobro e triplo depois que você parar de tomar esse remédio ou de fazer essa dieta restritiva, alterações hormonais, queda na libido, humor instável, fica muito irritadiça por qualquer coisa, compulsão alimentar. Então parou de tomar o remédio, a compulsão ela vai voltar com tudo. Ou seja, o corpo ele entra no estado de sobrevivência. O cortisol aumenta, você entra no estado de estresse, e estresse, gente, é totalmente anti-emagrecimento. Tem que sair desse estado de sobrevivência, porque aí sim o emagrecimento vai ser mais leve. Eu vou fazer aqui uma analogia para você entender como é que é o funcionamento dessas medicações e também dessas dietas muito restritivas para o teu processo de emagrecimento. Imagina que você está com uma febre, e a febre, ela não vem sozinha. Ela é um aviso de que você tem alguma infecção, alguma inflamação no corpo. Então ela é um aviso para que você busque o real motivo, né, dessa febre. Está acontecendo ali com o teu corpo. Você vai no médico e o médico te receita antitérmico. E aí você toma o antitérmico, a febre baixa e aí você se sente super bem. E depois de um tempo a febre volta. E aí você vai lá na farmácia de novo, compra um antitérmico, a febre baixa. E depois de um tempo, de novo a febre volta. Essas canetinhas, né, essa medicação é exatamente isso. Ela trata sintoma, ela não trata a real causa da obesidade. Então, por que você come tanto? Por que você busca na comida aliviar uma dor? Né? Buscar preencher um vazio, de onde que vem isso? Essa é a real enfermidade e não a obesidade. A obesidade é um sintoma. E aí você vai, compra um remédio, diminui o percentual de gordura, mas o real motivo da obesidade ainda está dentro de você. Você não mudou nada. Então é a mesma coisa de tratar um sintoma, de tratar a febre. Compra o remédio e trata o sintoma, entendeu? Então, na verdade, para as pessoas que têm uma obesidade grau 3 e que já têm algum risco ali de saúde, essa medicação ela vem como um auxílio, né, como um pontapé inicial, para que a partir daí ela faça os movimentos necessários de alimentação, de exercício físico, quantidade de água adequada, sono adequado, entende? Então, é um primeiro passo, mas para as pessoas que estão extremamente obesas, que estão correndo risco, porque é uma bengala, é um recurso extra aí. Quando você parar de usar, a obesidade vai voltar. Então entenda isso. Primeiro, você tem que mudar dentro. Você tem que mudar suas crenças, seus hábitos, o modo com que você se relaciona com a comida, o modo com que você se relaciona com o seu corpo, aquela visão que você tem do espelho, o que você acha que você merece ou não. Então, tem um monte de coisa aí que precisa ser movimentada na sua vida para que assim você tenha o emagrecimento definitivo. Senão, você vai ficar dependendo de remédio para a vida inteira. Então, emagrecer é quando o seu corpo e a sua mente entram em harmonia. Quando você emagrece com remédio, é só o corpo ali, a mente continua igual. Então, você tem que ter essa harmonia de corpo e mente para ter o resultado definitivo. Então, são 3 pilares para que você emagreça de forma definitiva. O primeiro é reprogramação mental. Então,
eliminar essas crenças, mudar hábitos, comportamentos, isso precisa ser mudado. 2, mudanças de hábito de vida. Exercício físico, sono, né? Ter ali movimentos no teu dia a dia que vão gerar o emagrecimento e a manutenção do peso. E 3, nutrição inteligente. Nutrir o corpo com amor, não autopunição. Não aquelas dietas restritivas, aquelas dietas horríveis que não tem gosto. Não, é equilibrar a alimentação e comer com amor, nutrindo o corpo. Então eu vou te dar aqui um passo a passo para que você emagreça de verdade. Para de se pesar todos os dias. Quando você sobe na balança e diminui ali, né, aquele ponteiro, aquele número ali na balança, o que significa isso? Que você emagreceu? Nem sempre. Você pode ter uma quantidade de líquido aí diminuída, músculo, né, numa percentual menor. Então, não necessariamente você emagreceu. Você pode ter perdido outras coisas aí no teu corpo que são importantes, tá? E outra coisa, num dia, essa diferença pode ser muito grande. Então, se você pesar de manhã e pesar à noite, pode dar muita diferença de 2, 3, às vezes 4 quilos num dia, dependendo do que você come, se você foi no banheiro ou não. Então, são várias questões aí que precisam ser analisadas. Outra coisa, músculo pesa mais que gordura. Quando você começa a fazer exercício físico e tem um aumento gradativo ali de massa muscular, você vai ganhar peso. Mas é um peso saudável, um peso que vai te trazer muitos benefícios. Para de se pesar todo dia. Fora que dá aquela ansiedade, né? Você quer ali que aquele número diminua, e se não diminui ali a quantidade que você acha que é necessária diminuir, você já entra em estresse, já entra em ansiedade e às vezes põe tudo a perder. As variáveis que precisam ser analisadas para o teu processo de emagrecimento eu tô com mais energia, mais disposição, como é que tá o meu humor, as minhas roupas estão ficando mais largas, e isso sim é uma referência importante aí para o teu emagrecimento. Passo 2, identifique a voz sabotadora que tá aí dentro de você. Essa voz, ela vai te pedindo para ter alguns comportamentos durante o dia. Então presta atenção nela. Presta atenção nessa voz. Que momento que ela vem te sabotar? Que momento do dia? Qual é a sensação que você tá tendo ali para buscar comida fora de hora? Quando você vai fazer o teu exercício físico, o que essa voz te fala? Não, agora não, faz amanhã, tô cansada. Quando você tem essa observação, quando você consegue observar essa voz e tomar uma atitude diferente, minha linda, você tem um superpoder nas mãos. Então começa a observar essa voz. Tenta fazer o movimento contrário dessa voz que te sabota. Passo 3, alimente o teu corpo e não sua culpa. Prefira alimentos mais saudáveis, né? Alimentos que são ali mais naturais, ao invés de ultraprocessados, muito açucarados, industrializados. Prefira mais proteínas, verduras, legumes, frutas, porque isso te dá mais saciedade, faz o organismo funcionar de maneira mais fluida, mais leve. Então evita comidas muito pesadas. Isso é óbvio, mas precisa ser falado, tá? Para que você faça ali as escolhas adequadas para tua saúde. Não existe qualquer comida proibida. Você pode comer sim um pouquinho de tudo. O segredo é o equilíbrio. É você planejar o teu dia. Naquele dia, o que eu vou comer e o que eu não vou comer. Decidir, ter decisão. Passo 4, mova-se com prazer. Então entenda que o exercício físico é uma forma de amar o teu próprio corpo. É uma forma de conexão com você mesma e não de punição. Muita gente vai para academia ou vai fazer o exercício físico já com aquela voz dizendo, ai, que saco, que chato, entendendo aquilo como uma punição. E não. Você tem o privilégio de se movimentar, privilégio de se cuidar. Você está se amando ali, o teu corpo sente isso. Então vai pro teu exercício, vai pro teu movimento com essa cabeça, né? Mudando ali já, reprogramando. Passo 5, crie um momento de autocuidado no teu dia. Em algum momento ali do teu dia você tem que ter para você. Então, momento de prioridade para você. Então, meditação por 5 minutinhos, afirmações positivas, 5 minutinhos de respiração consciente, uma massagem, um banho mais relaxante, uma música que você gosta de ouvir. O seu corpo, ele responde à energia que você emana. Então, quanto melhor você se sentir, melhor a sensação de bem-estar, melhor o teu corpo vai responder. Então, para finalizar, entenda que emagrecer é um ato de amor e não de punição. E aí a pergunta é, você quer perder peso ou quer uma versão melhor de você mesma? Não pague o preço de perder peso a qualquer custo.
porque a conta em algum momento vai chegar. Se você precisa perder 5, 10, 15, 20 quilos, é possível sim, com mudanças de comportamento, mudanças de hábito, né? Aquele 1% ao dia, não ficar ligada ao resultado final. Ah, eu preciso chegar lá nos 20. Não, coloca toda a tua atenção e a tua energia nos micro hábitos ali. Ok, nesse dia, o que eu fiz por mim? Eu escolhi melhor a minha alimentação, fiz meu exercício físico, que bom, comemore aquele dia. E aí, a cada dia, você vai tendo resultados a longo prazo, para sempre, de forma definitiva. Então, conta comigo para essa sua jornada de transformação de corpo, de mente e de vida. Até o próximo vídeo. Até mais.